Por exemplo, eu quero dar aulas, ponto. Você pode chegar, eu vou falar sobre isso também, você pode chegar ao resultado mais expressivo financeiro só dando aulas? Pode. Mas comece, a minha sugestão aqui, da primeira sugestão talvez aqui da live de hoje, comece a enxergar com mais carinho outras oportunidades em relação ao yoga. Porque o yoga, ele é muito amplo. É muito amplo. Então você tem um poder de atuação enorme. E às vezes nós não enxergamos outras oportunidades e grandes oportunidades trabalhando com yoga. Se eu me der como exemplo, então é assim, eu dou aulas em escola, dou aulas em escola. Eu dou aulas personal, particulares, dou aulas particulares. Eu dou workshops. Eu dou curso. Eu organizo viagens. Estou aqui falando já, várias ideias de coisas que você poderia fazer. Obviamente, tudo isso que eu faço, crio produtos, tudo isso que eu faço tem uma base por trás, que é a base do Personalize. Tem uma lógica por trás. Não é simplesmente fazer por fazer. Não é simplesmente eu agora decidi que eu quero criar uma camiseta do yoga. Legal. Pode surtir efeito? Pode ter resultado? Pode. Mas a minha lógica de pensamento, aquilo que eu ensino no Personalize, é você ter uma base por trás para atuar em cada uma dessas frentes. E aqui eu citei algumas, mas assim, é infindável. A cada ano, nesses 21 anos que eu estou no yoga, a cada ano surge uma nova alternativa. Eu agora estou aqui falando com vocês, criando a maratona e gerando uma maior conexão com vocês, professores de yoga, é mais uma alternativa de que o meu trabalho seja valorizado. Então, assim, existem muitas alternativas. Cada ano surge uma nova. E aí você tem que ficar atento. Tá, o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo, o que eu gosto de fazer, o que eu posso fazer. Então, aí, esse é o jogo. Essa é a lógica do negócio. A gente conseguir entender que podemos chegar aos 20K de uma só forma? Podemos. Eu posso, sei lá, organizar viagens ou imersões todos os meses e ter um resultado expressivo com isso todos os meses. Eu posso. Mas será que eu quero isso? Será que eu não posso ir por outras vertentes também? Eu não posso organizar uma viagem todo mês e ao mesmo tempo dar as aulas todo mês? Eu não preciso fazer tudo. Hoje eu não dou aulas em academias, raramente dou aulas em empresas. Então tem algumas coisas que eu não faço, eu optei por não fazer. Tá? A minha agenda ela está encaixadinha. Eu não tenho hoje mais possibilidades de aula. Não tenho. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Personalize. Aqui eu trago ideias, sugestões para que você, de alguma forma, tenha condições de alavancar a sua carreira de sucesso como professor. E eu sou o Dani Borges, idealizador do Personalize, e quero que você realmente mude a sua história como professor de yoga. O tema de hoje é grandes oportunidades na profissão que você escolheu. Então a gente vai conversar sobre isso hoje, eu vou trazer aqui informações para que você, de alguma forma, tenha aí insights, que você possa usar algumas das ideias e sugestões que eu vou dar aqui para que você amplie o resultado como professor. Então, a primeira pergunta que eu jogo para você, quem estiver ao vivo, se quiser respondendo, vai respondendo, você enxerga no yoga uma profissão ou você enxerga no yoga exclusivamente uma filosofia de vida? Essa pergunta ela é muito importante. Por que é importante, Dani? Porque se você não souber exatamente como você enxerga a sua profissão, como você enxerga o yoga, a gente tem um dilema, a gente tem uma dificuldade. Primeira coisa que tem que ser definida é isso. Eu enxergo o yoga como filosofia de vida ou eu enxergo o yoga como profissão? Dani, mas eu não posso ter os dois? Óbvio que sim. Na minha concepção, quando você entende o yoga na sua essência, é uma filosofia de vida. Você, como praticante, enxerga o yoga como filosofia de vida. Mas o ponto agora é profissão ou não é profissão? Se você enxerga como profissão, você depende disso. Isso é, você só trabalha com isso. Quando você dá aulas, você só está dando aulas por hobby
ou você está dando aulas porque você realmente precisa dessa arrecadação, dessa remuneração no final do mês para pagar suas contas, para cuidar da sua família, para cuidar de si mesmo, para comer, para se alimentar. Então, qual é o cenário aí seu como professor de yoga? É hobby ou é profissão? É só filosofia ou é profissão? Quando você responde, então, a partir do momento que você tem isso muito claro, beleza, então agora a gente começa a conversar. Eu tenho falado aqui nas primeiras lives sobre o motivo pelo qual eu coloquei uma arrecadação de 20 mil reais. Então, por que eu coloquei 20 mil reais como uma meta ali, como um norte? Porque a maioria dos professores não conseguem enxergar, vislumbrar que esse número é possível, que esse valor é possível. E aí a gente, de novo, assim como eu fiz com o como você enxerga o yoga, eu tenho que fazer como você enxerga a sua arrecadação, o valor que você chega. Se você enxerga esse valor final, com que você quer ganhar com o yoga, um valor totalmente infactível, um valor que está longe, um valor... Então, a tendência é você deixa isso de lado. Você não quer ganhar esse valor porque você nem vê a possibilidade de ganhar. Aí vem a pergunta que eu fiz nas duas primeiras lives. Qual é o valor que hoje você ganha com o yoga? Responde. Se quiser escrever aqui, escreva. Ah, não, Dani, não estou ainda ganhando. Eu estou no processo eu estou me formando. Então, escreve aqui. E aí, ou se você não quiser escrever, fica aí a ideia. Tipo, olha, pensa a respeito. Quanto que eu ganho? Uma coisa que acontece, antes de eu dar continuidade nessa linha de raciocínio, uma coisa que acontece, eu vejo muito, são as pessoas com vergonha de falar o que ganham, porque realmente as pessoas elas estão ganhando muito mal como professor. Muito mal. Na verdade, a profissão de professor, na maioria dos casos, acaba pagando mal e as pessoas têm um parâmetro de ganho que é muito pequeno. Então, você já sai de um resultado que é um resultado que não é expressivo. Mas o que eu quero chegar nesse ponto é que, assim, se você tem um ganho X aí, vamos chutar a média que eu venho falando, uma média de 3 mil. Talvez você esteja abaixo desses 3 mil, talvez você esteja um pouquinho acima desses 3 mil. Mas, em geral, os professores eles não estão ganhando muito mais do que isso. Se eu coloco para você, eu quero que você dobre o resultado, eu quero que você triplique o resultado, eu quero que você quadruplique o resultado, seria interessante também. É algo que eu quero fazer. Dentro do Personalize, é isso que eu quero que os professores conquistem. Duplicar, triplicar, quadruplicar. Tem casos de professores que chegaram a multiplicar 8 vezes o valor que estavam ganhando. Então, assim, um professor que ganhava 2 mil passou a ganhar 16. Então, é interessante. Só que eu quis colocar um valor que eu acho factível, que eu tenho certeza que é factível, porque eu atingi, tem outros professores que atingiram. Então, eu quis trazer um valor para que você entenda que é possível, que você, hoje, é capaz de chegar nos 20 mil reais mensais de arrecadação. Um adendo aqui, uma parte, é lembrar que quando eu falo 20 mil reais de arrecadação, não é uma vez. É ganhar constantemente, é ganhar num processo aí que você vai sempre poder atingir. Bom, o tema de hoje, ele é as grandes oportunidades. Então, a gente tem que entender, tá, como é que eu posso chegar a 20 mil reais? Aí são vários quesitos, por isso que eu estou fazendo tantas lives, por isso que eu estou fazendo a maratona. Inclusive, se você ainda não se inscreveu, o link está na bio. É só você ir aqui no Personalize, no Instagram, tá lá o link, clica, inscreva-se na maratona que começa dia 25 de outubro. E aí, o grande motivador que eu tenho com o Personalize é fazer com que você chegue a um resultado mais expressivo. E eu decidi colocar os 20 mil reais para que você tenha esse norte. Primeiro, para que você saiba que pessoas estão atingindo isso. Que se você está muito longe, tem alguma coisa que você está fazendo de errado. Depois, que é possível. E eu vou ficar extremamente feliz se você estava ganhando 1.000, começar a ganhar 10. Você vai ganhar 10 vezes mais do que você ganhava. Ainda não chegou no valor que eu coloquei como um norte para você chegar, mas está no caminho.
Imagina, uma pessoa que ganhava R$ 1.000 por mês vai ganhar 10 mil por mês, é algo que é transformador. É isso que eu quero. Tá? Os R$ 20.000 realmente é possível, é factível, não é um sonho, não é algo de outro planeta. Você pode chegar nisso. Só que provavelmente, se você está muito longe dos R$ 20.000, você precisa mudar vários itens aí no processo. Entre eles, enxergar oportunidades como professor de yoga. Eu tenho 2 pontos aqui que eu acho imprescindíveis a gente falar. O primeiro deles é a valorização. Você precisa ser valorizado. Ser valorizado por quem? Obviamente por você. Você enxergar, você ter a autoestima de que você é um excelente professor, que você traz muito conteúdo para os seus alunos, que você proporciona resultados. Então você tem que se enxergar dessa forma. Mas quem mais vai te valorizar são seus próprios alunos. Então não adianta eu achar que sou o melhor professor do planeta, melhor professor de yoga do planeta, se os meus alunos não acham. Então quem tem que achar, quem tem que te valorizar é o seu aluno. Antes de tudo, é o seu aluno. Se eu me valorizar sozinho, eu posso ir lá, eu posso querer cobrar o valor que eu quiser, eu posso achar que eu vou chegar num resultado expressivo, mas se o meu aluno não comprar a ideia, se o meu aluno não enxergar que aquilo é plausível para ele, não adianta nada. Então, a valorização é algo muito importante. Depois da valorização, eu vou citar isso um pouco aqui, mas depois da valorização tem um segundo patamar, um segundo ponto que deve ser observado, que é em relação a você enxergar, que é o tema da live de hoje, enxergar oportunidades. Porque alguns professores, eles acabam estagnando num só ponto. Então, ele acaba estagnando numa só vertente. Por exemplo, eu quero dar aulas. Ponto. Você pode chegar, eu vou falar sobre isso também, você pode chegar ao resultado mais expressivo financeiro só dando aulas? Pode. Mas comece, a minha sugestão aqui, da primeira sugestão talvez aqui da live de hoje, comece a enxergar com mais carinho outras oportunidades em relação ao yoga. Porque o yoga, ele é muito amplo. É muito amplo. Então você tem um poder de atuação enorme. E às vezes nós não enxergamos outras oportunidades e grandes oportunidades trabalhando com yoga. Se eu me der como exemplo, então é assim, eu dou aulas. Eu dou aulas em escola? Dou aulas em escola. Eu dou aulas particulares? Dou aulas particulares. Eu dou workshops? Dou workshops. Eu dou curso? Dou curso. Eu organizo viagens? Estou aqui falando já várias ideias de coisas que você poderia fazer. Obviamente, tudo isso que eu faço, crio produtos, tudo isso que eu faço tem uma base por trás, que é a base do Personalize. Tem uma lógica por trás. Não é simplesmente fazer por fazer. Não é simplesmente eu agora decidi que eu quero criar uma camiseta do yoga. Legal. Pode surtir efeito? Pode ter resultado? Pode. Mas a minha lógica de pensamento, aquilo que eu ensino no Personalize, é você ter uma base por trás para atuar em cada uma dessas frentes. E aqui eu citei algumas, mas assim, é infindável. A cada ano, nesses 21 anos que eu estou no yoga, a cada ano surge uma nova alternativa. Eu agora estar aqui falando com vocês, criando a maratona e gerando uma maior conexão com vocês, professores de yoga, é mais uma alternativa de que o meu trabalho seja valorizado. Então, assim, existem muitas alternativas. Cada ano surge uma nova. E aí você tem que ficar atento. Tá, o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo, o que eu gosto de fazer, o que eu posso fazer. Então, aí, esse é o jogo. Essa é a lógica do negócio. A gente conseguir entender que podemos chegar aos 20K de uma só forma? Podemos. Eu posso, sei lá, organizar viagens ou imersões todos os meses e ter um resultado expressivo com isso todos os meses. Eu posso. Mas será que eu quero isso? Será que eu não posso ir por outras vertentes também? Eu não posso organizar uma viagem todo mês e ao mesmo tempo dar as aulas todo mês? Eu não preciso fazer tudo. Hoje eu não dou aulas em academias, raramente dou aulas em empresas. Então tem algumas coisas que eu não faço, eu optei por não fazer. Tá? A minha agenda ela está encaixadinha. Eu não tenho hoje mais possibilidades de aula. Não tenho.
Então, assim, eu tenho que ir buscando alternativas para aumentar minha arrecadação. E você deve enxergar a sua profissão dessa forma. E aí a gente volta para a primeira pergunta. Como que você enxerga o yoga? Você enxerga como filosofia? Você enxerga como hobby? Ou você enxerga como profissão? Ah, Dani, eu enxergo das 3 formas. De novo, pode ser. Não tem dilema. Mas se você não enxergar o yoga como profissão, então aqui a gente até encerra o papo. Porque aí a gente não tem o que falar de arrecadação. Agora, se você depende disso, você tem que achar alternativa. Você tem que mudar a sua história. Provavelmente, se você está aqui me escutando, ou é porque você está querendo começar numa profissão e está com receio, porque não sabe se chegou nesse resultado, ou você é um profissional que já está há muito tempo aí no mercado de trabalho, está no campo de batalha há muito tempo e não está chegando ao resultado. Então, peraí, vamos parar, vestir aquela sandália da humildade. Tem algo que eu estou fazendo errado. Vou dar um passo para trás e vou rever. Vou avaliar, vou corrigir o que tiver de erro. Vou agir de uma forma diferente, vou mudar meu pensamento. Vou sair do mais do mesmo, que é algo que eu gosto de falar. Eu saio do mais do mesmo e começo a ir para algo diferenciado. A estrutura do Personalize é isso, é você individualizar o que você faz. Essa é a estrutura. Então, todas as ações que você for fazer para melhorar a sua arrecadação, ela tem que ter essa base. Individualizar o processo. Tenha isso em mente. Estou dando aqui a segunda sugestão de hoje, tá? Então, individualizar o processo. Dentro dessas possibilidades, quais vocês estão usando? Escreve, se você puder, escreve aqui. O que você usa como professor, como alternativas ou oportunidades para dar? O que você faz para ter o seu resultado financeiro no final do mês? Quais são as ações? Escreve, dou aulas em condomínio. Então, fala aí. Se tiver dúvidas também, manda para cá. Eu citei algumas formas, eu citei alguns formatos. Então, vamos lá, vamos pegar para que vocês entendam como eu penso e como eu pego esses formatos e utilizo eles de uma forma que me traga um resultado mais expressivo. Então, assim, primeiro, eu falei de individualizar. Eu vou dar um exemplo que eu fiz agora, maio, se eu não me engano, por aí, junho. Então, eu decidi, todo ano eu faço viagens. Viagens com quem? Com os meus alunos e com os amigos dos meus alunos. Então, eu organizo viagens. Ótimo. Essa viagem, ela pode me render frutos no final do ano, naquele mês. Então, ela pode render frutos. Como eu falei, tem pessoas que organizam imersões mês a mês. Eu tive contato com um professor de yoga no mês passado, ou no início desse mês, que ele, praticamente, o ganho dele é com imersões. Então, o ganho dele é realmente através das imersões. Aulas personais, aulas em grupo, palestras, cursos para os alunos. Ótimo. Tem um monte de coisas aí que dá para se pensar já com o que você faz, tá? Mas vamos lá. Então, você pega a imersão, ou você pega o curso que você, a viagem que você vai organizar, e você vai tendo uma estrutura para isso, para ter um resultado, para atingir um resultado. No meu caso, eu não optei por fazer imersões todos os anos, todos os meses, ou viagens todos os meses, porque não é a minha frente principal. Eu tenho a minha frente principal, eu tenho aquilo que mais eu gosto de fazer, que é dar aulas. Mas não necessariamente eu vou deixar de fazer outras coisas. E aí, a viagem é uma das coisas que eu faço todos os anos. O que eu fiz? Organizei uma viagem, a viagem do ano que vem. Com uma pandemia, estávamos impossibilitados de viajar, eu fiquei 2 anos sem poder organizar viagens com os alunos. Organizei uma viagem que vai acontecer o ano que vem. Para onde? Para um lugar que eu fui há 8 anos atrás, que é a Índia. E em uma semana eu esgotei as vagas da viagem. Como que eu fiz isso? Personalizando, individualizando. Então, tudo que eu faço para aumentar minha arrecadação não vem de um pressuposto tipo, é assim, eu faço dessa forma e acabou. Eu sempre vou ouvir as pessoas, eu sempre vou ouvir o meu público. Então, qual vai ser o meu público de viagem? É esse público? É esse tipo de pessoa? São esses alunos? Eu quero saber deles. Para onde eles querem ir? Como seria a viagem? Quanto tempo de viagem? Então, dessa forma, eu começo a entender a lógica do meu público, dos meus clientes.
Isso eu faço com as minhas aulas, isso eu faço com os produtos que eu crio, isso eu faço com os workshops que eu dou, isso eu faço com os cursos que eu dou, isso eu faço com as viagens que eu dou. O grande dilema é que a maioria dos professores, eles tiram da cabeça dele, assim, é uma forma. Eu não estou dizendo aqui que está totalmente errado, mas quando eu fazia dessa forma, eu não cheguei a resultados expressivos. Fazendo da forma como eu estou falando para vocês hoje, eu mudei os meus resultados. Eu quadrupliquei ou tive 5 vezes mais arrecadação, ou quintupliquei o meu resultado como professor de yoga. Agindo dessa forma. Nos últimos 15 anos eu tenho feito isso. São 15 anos me dedicando a individualizar o processo, individualizar tudo que eu faço, a aula que eu dou. E no caso da viagem para a Índia, foi isso. Assim como foram as outras viagens nos últimos 16 anos. São 16 anos fazendo viagens com os alunos. E sempre eu vou ouvir para onde eles querem ir. Então, Índia era uma chamada que os meus alunos estavam querendo ir. Então, por isso que foi rápido fechar. Por isso que quando organiza-se um curso, e você pensa dessa forma, qual a necessidade? Nós fizemos um curso agora na minha escola que foi cheio. Lotou. Então, por quê? Era a necessidade. O caos do dia a dia gerava a necessidade do estresse, da ansiedade. Então, foi uma grande chamada. Como é que eu soube disso? Porque eu fui ouvir os meus alunos. Eu não tirei da minha cabeça. Eu não fui assim, eu, por exemplo, amo esquiar. Eu tenho um sonho, que é esquiar no Japão. Quando eu for esquiar no Japão, eu vou fazer essa viagem e, a princípio, eu não vou pensar nos meus alunos, vou fazer a minha viagem. Se conseguir calhar e os alunos irem, beleza. Mas não é a minha viagem, não é a viagem que eu vou organizar, que eu vou ver como uma frente, como uma oportunidade relacionando a yoga, que é o que eu faço nas minhas viagens. Todas as viagens que eu faço, eu relaciono ao yoga. Ah, mas você está falando da Índia. Não, qualquer viagem. A gente foi para Mykonos, na Grécia. Foi isso. Tinha lá práticas minhas diárias. Com quem? Com os alunos da minha escola. Com os amigos dos alunos da minha escola. Entende? Então, assim, eu começo a individualizar tudo que eu faço. Hoje eu não estou com uma camiseta na minha escola, mas quando eu vou criar, eu vou pensar no meu aluno. Então, essa lógica de individualizar o que você faz, e ao mesmo tempo que você individualiza, você vai colher informações, essa é a base do Personalize. É isso que eu ensino. Agora, obviamente, tem um formato, não é numa live de meia hora que eu vou te passar algo que eu passo aí em 30 horas de conteúdo. Algo que eu passo aí em, sei lá, nem sei quantas horas tem o total do Personalize, tá? Do curso. Então, nesse momento, o que eu quero entender, o que eu quero que você faça com as lives que eu estou aqui trazendo para vocês, é que vocês abram a mente, que vocês comecem a ter insights, que vocês talvez comecem a agir diferente do que você vem agindo. Porque quando você agir diferente, os seus resultados vão ser mais expressivos. Tá? Eu falei da valorização, e tem muitos professores que falam assim, mas Dani, eu não quero ter uma agenda cheia, lotada. A agenda cheia ela vai acontecer de acordo com quando você definir o que é a sua agenda. Eu procuro dar esse exemplo. A minha esposa, que é professora também, ela decidiu um tipo de agenda. Então, ela decidiu tirar determinados horários, determinados dias da agenda dela. E está tudo certo. Vai ter um momento que ela vai encher a agenda, dentro da agenda que ela se propôs. Não é encher uma agenda de segunda a sexta, sem horário para dormir. Não é isso. Então, é você escolher a agenda que você quer trabalhar, com o seu perfil. Isso é importante. Então, acredito que todos vocês querem fazer o quê? Querem impactar a vida de muita gente, quer mostrar o yoga para muita gente. Só que você vai ter o seu perfil, você vai definir para quem que você quantos horários, quantos dias da semana você quer trabalhar. Eu quero trabalhar. Obviamente, se você me falar assim, Dani, eu quero trabalhar 2 aulas na semana e quero ganhar 20K. Eu falei, bom, beleza. Dá para chegar a isso? Dá. Como é que você falaria como é que eu, Dani, falaria isso para uma pessoa que me dissesse que quer trabalhar 2 horas na semana? Eu falaria assim, bom, a sua qualidade de aula tem que ser tão foda, que o valor que você vai cobrar, aquele valor que você vai trazer à tona, o valor da sua aula é um valor muito alto. Só que para que esse valor seja alto, a sua aula tem que ser, assim, transformadora.
transformadora para o seu aluno, mas transformadora num nível altíssimo. Aí você vai cobrar 2 aulas, talvez uma hora aula, sei lá, R$ 1.000. R$ 1.000, 2 aulas por semana, já dá com 4 aulas, você já ganha aí 8.000, só de 2 aulas por semana. Aí o que você vai buscar? Vai ter que buscar outras frentes. Aí eu dei aqui alguns exemplos. Então você vai buscar outras frentes para ter essa arrecadação, não querendo dar um monte de aulas. Tá? Ah, mas eu não quero. O que é um monte de aulas? Depende. Para minha esposa é uma quantidade, para mim é outra. Para o Paiva que está aqui é outra. Para a Juliana é outra. Então, cada um de vocês tem uma quantidade de aulas que vocês buscam dar na semana. E o que acontece é que muitas vezes isso acaba mudando. O que eu vi nesses 21 anos trabalhando com yoga é assim, uma pessoa hoje ela quer uma coisa, daqui a 6 meses ela quer outra. Os nossos alunos são assim, por isso que você tem que o tempo inteiro dar um refresh nas informações, porque o que seu aluno te falou há 6 meses, hoje já não vale mais. O que você queria há 6 meses já não vale mais. Há 6 meses você estava namorando, 6 meses agora, depois de 6 meses você não está mais. Há 6 meses você não tinha filhos. Tinha mais ou menos, estava lá talvez na barriga da sua esposa. Hoje já nasceu, já mudou a história. Então você tem que entender que depois de um certo tempo tudo muda. Então, se você tinha um pensamento sobre a agenda, talvez daqui a 6 meses seja outro. Há 6 meses, eu dava aula sábado e domingo direto. Hoje eu estou tentando minimizar essas aulas. Eu estou tentando dar menos aulas nos sábados e domingos. Eu, há 10 anos... Não, 10 anos não, menos. Eu, há 6 anos, eu tinha uma vida. Conversei essa semana com a minha esposa. Há 6 anos, eu tinha uma vida. A partir do momento que nasceram as minhas filhas, minha vida mudou. Não tem como eu manter a mesma ação. Muda. Porque são outros elementos que vão se agregando ali ao que eu faço. Então você tem que ter essa noção. Agora, se você quiser dar apenas aulas, o que você tem que fazer? Valorizar-se. Então, em relação a aulas, aqueles que gostam de dar muitas aulas, ou aqueles que não querem exclusivamente dar muitas aulas, então você tem que aprender a se valorizar. Lembra? Valorizar a si mesmo, você entender que o que você está fazendo é muito bom, mas principalmente ser valorizado pelos seus alunos. Quando isso acontece, aí a gente começa a mudar a história. A gente começa a criar uma nova história aí. Tá? Então, entenderam a lógica da agenda? A agenda ela não pode ser baseada numa agenda. Eu pego a agenda de papel ou a agenda no computador e vou lá, olha, de segunda a segunda, essa é a minha agenda. A agenda, na verdade, ela tem que ser vista de acordo com o que você acredita. E aí, eu quero dar menos aulas, como o caso da minha esposa. Então, ela quer dar menos aulas, ótimo. Ela tem que aumentar o valor da hora-aula dela. Então, beleza, estalo o dedo, aumentei. Eu posso aumentar a hora que eu quiser. Não é assim. Você vai aumentar. Lembra que quem vai te valorizar o seu aluno, então, ela vai aumentar a hora-aula dela gradualmente. E aí, quando ela coloca... Então, por exemplo... tudo vai depender da prioridade do momento. Exatamente, Bruno. Exatamente isso. A sua prioridade. A minha prioridade hoje é minha família. Essa é a minha prioridade. Então, assim, eu tenho que, ao mesmo tempo, aumentar a minha arrecadação, eu tenho meus objetivos profissionais, mas eu quero estar com a minha família. Então, eu vou fazer aí um meio de campo que eu vou conseguir equilibrar as coisas de uma forma interessante e saudável. Essa é a lógica. Tá? Agora, se você, quando a Bru colocou aqui, depende da prioridade do momento, vamos pensar assim, qual foi a minha primeira pergunta? Se você depende do seu trabalho, provavelmente você tem uma prioridade. A prioridade, olha, eu preciso ganhar tanto. Se eu não ganhar, eu não consigo colocar comida na mesa para as minhas filhas. Eu vou talvez depender da minha esposa. Se ela não tiver também, nós dois somos professores de yoga. Se nós dois não ganharmos, o que a gente vai fazer? Então a gente tem que entender, a gente tem que colocar isso na mesa. A gente tem que entender como eu posso chegar a isso. E o tema da live de hoje é exatamente esse. Abrir os horizontes, que você comece a enxergar que há oportunidades. E muitas delas você não está fazendo. E outras ainda nem surgiram na sua mente, talvez nem surgiram na minha.
e que vão surgir daqui a pouco. Olha, apareceu isso, olha que legal, eu vou poder fazer isso também, de uma forma que não precise ser, não precise me cansar. A gente parte de um pressuposto do prazer, a gente vai fazer por prazer, a gente faz porque a gente ama. Acredito que você está ensinando yoga, você ensina yoga porque você ama yoga. Eu estou aqui há 21 anos porque eu amo yoga. Se os meus primeiros anos de carreira, como eu já contei aqui, se eu tivesse dependido de resultado, eu já tinha ido embora. Se eu não amasse yoga, eu já tinha ido embora, estava fazendo outra coisa. Mas eu estou aqui porque eu amo yoga. Só que eu fiquei aqui porque eu consegui estabelecer um formato de pensamento que me levou a resultados. Se eu não tivesse tido resultado, eu tinha parado. Que é o que eu vejo com a maioria dos professores, infelizmente. A maioria para de fazer por causa disso. Tá? E aí o que acontece? Os professores, eles demoram para ver essas oportunidades. Isso é muito louco. Porque eles demoram. Ou eles estão muito presos em determinados pensamentos, modelos mentais, que eles não mudam, paradigmas. Então, os professores, eles não mudam o pensamento a respeito disso. Então, essa é a dificuldade. É isso que a gente tem que pensar. Conhecer o aluno, como eu mencionei aqui, conhecer o seu cliente, talvez, eu não vou nem falar talvez, eu tenho certeza, é a grande ferramenta para alavancar o seu trabalho. Agora, quando eu falo de grande ferramenta, obviamente não é assim, eu conheço meu aluno. Talvez tenha passado, vem um balãozinho aí na sua cabeça agora e falou assim, eu conheço meu aluno. Será? Eu já fiz conteúdo aqui no Personalize sobre isso. Será que você conhece realmente o seu aluno? Você tem certeza, você tem plena convicção disso? Com todas essas mudanças que acontecem na vida do ser humano, você conhece o seu aluno a fundo e nesse refresh, você deu ali o refresh, você sabe as informações? Então, essa resposta, ela é a decisão. Eu estou indo certo ou estou indo errado? Eu estou fazendo aqui mais do mesmo ou estou fazendo algo diferenciado? Então, se você me perguntar, Dani, vale colocar tempo, vale colocar suor, vale colocar dinheiro nisso? Vale. Se eu não tivesse colocado, hoje eu teria parado, como mencionei. Já não estaria aqui dando aulas de yoga. Eu não estaria aqui ensinando professores de yoga. Eu nem estaria mais no mundo do yoga, a não ser como praticante. Tá? Então, eu preciso realmente conhecer os meus alunos, porque a partir do momento que eu conheço, eu tenho os elementos para individualizar aquilo que eu faço. Tá? Eu acredito tanto nisso que eu encaixo essa ação em tudo na vida. Tudo. Se eu quero ter um bom casamento, se eu conhecer a minha esposa, eu vou entendê-la melhor. E aí, entendendo melhor a minha esposa, com certeza o resultado do meu casamento é muito melhor. Isso vale para tudo, galera. Tudo. Se você conhecer as pessoas sem se enganar, porque aqui vem um outro detalhe, a gente se engana. A gente joga para o mundo que a gente conhece, a gente joga para o mundo que a gente está tendo resultado, mas não é a verdade, não é a realidade. Tá? Então a gente tem que ter esse discernimento. Muitas vezes nós não conhecemos realmente os nossos alunos, os nossos clientes. E aí o que a gente faz? Qual que é a lógica normal? Eu vou escolher uma oportunidade ali, uma ação que eu vi como uma oportunidade. Aí eu vou fazer aquela ação do jeito que sai da minha cabeça. Às vezes vai dar certo. Às vezes, e muitas vezes vai dar errado. Aí é uma loteria. O que eu estou tentando ensinar para vocês é que se vocês ouvirem os alunos de vocês, não é mais loteria. É informação. Você tem a informação nas mãos. E com essa informação você vai agir. Tá? Então, essa lógica vocês têm que ter. E um detalhe importante: se você que está aí me ouvindo agora, se você não oferecer o seu trabalho, oferecer essas oportunidades para as pessoas, não tenha dúvida que outras pessoas vão oferecer. As pessoas que estão aqui na live, eu estou falando com um de vocês. Se você não oferecer, os outros que estão aqui vão oferecer. Se você não oferecer essa oportunidade, seja dando aula, seja um produto, seja uma viagem, seja um curso, seja um workshop, se alguém não oferecer, alguém vai oferecer. Se eu não oferecer formação profissional no yoga, alguém vai oferecer. O meu aluno não vai fazer comigo, vai fazer com outro. Se eu não oferecer um produto,
uma camiseta legal, ecológica, sei lá. Se eu não oferecer isso, alguém vai oferecer. O meu aluno vai comprar de outra pessoa. Ele não vai estar comprando de mim, mas vai comprar de outra pessoa. Se eu não oferecer uma viagem, meu aluno vai fazer a viagem, só que não comigo. Então entenda que é uma perda de oportunidades. E muitas vezes você perde porque você não faz. E a gente tem que sair desse momento. Tem muitos casos assim. Em 20 anos são inúmeros casos de professores que perderam oportunidades, que poderiam ter ali agido e não agiram. Que poderiam ter oferecido o seu trabalho e não ofereceram. Que poderiam ter organizado alguma frente de ação diferenciada do que estava fazendo e não fizeram. Aí uma motivação para isso é medo, é receio, é preguiça, é desânimo. Tem várias suposições, né? Suposições, pressuposições. E eu já tive muito medo de dar errado. Eu já tive muito medo. Agora, o que me motiva, uma coisa que me ajuda, é aquele pensamento muito comum, que é, o não, eu já tenho. Se eu tenho que oferecer uma aula minha, o não eu já tenho. O máximo que vai acontecer é a pessoa mudar do não para o sim. E se ela mudar do não para o sim, incrível. Eu consegui mais um aluno. Eu vou aumentar minha arrecadação no final do mês. Eu vou impactar a vida de mais uma pessoa. E dela vai se propagar para outras. Então, assim, o não eu já tenho. Parte sempre disso. Quando eu vou dar um workshop, eu vejo muitas pessoas que não têm confiança no conhecimento que têm. Então, eu vou dar um workshop, eu vou dar um curso, eu vou falar aqui na live, o que acontece? Eu tenho a percepção clara mesmo, de que o não eu já tenho. A pessoa pode odiar, legal, eu já vou partir disso. Vocês podem estar odiando o que eu estou falando aqui. Mas se eu conseguir impactar a vida de um de vocês, eu já vou estar feliz. Se eu conseguir fazer com que você mude a sua história no yoga, eu vou estar feliz. Então, assim, o não, você já tem. Agora você tem que agir. Então, pare de procrastinar, pare de enrolar, simplesmente haja. Tá? E aí, por isso que eu falei, investir tempo num processo é importante. Eu venho citando aqui, você tem uma balança. A balança de todo o período que você se doou para o yoga, como praticante e como professor. Então tem um peso. E tem o peso do quanto você se doou para o seu aluno, que normalmente é menor, bem menor. Então, se você não colocar um peso aqui nisso também, um pouco da sua energia, do seu suor, do seu dinheiro, do seu tempo aqui, o que acontece? Vai estar sempre assim. Você tem muito conhecimento, mas esse conhecimento não vai chegar no seu aluno. Eu tenho falado isso em todas as lives. A gente tem que ter um peso aqui também. Isso não quer dizer que eu vou diminuir aqui totalmente e agora não conheço mais sobre yoga. Não, eu quero que tenha o peso aqui igual. Eu quero que tenha um peso grande, palpudo, parrudo nos dois lados da balança. Tá? E aí assim a gente tem esse equilíbrio e você vai chegar a um resultado mais expressivo. Tá bem?